Salve, salve, tribuneiros! Direto aqui dos estúdios do Tribuna Cast. Eu, Sérgio Cardoso, ao meu lado, Tiago Silva, nosso grande Tiagão, grande mesmo, né? E antes de começar, antes de apresentar aqui a nossa personalidade, vamos dar um recadinho aqui. Entra lá, você, tribuneiro, nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais, Spotify, Instagram, todas as plataformas possíveis, você vai encontrar lá Tribuna Cast Oficial. Gente, entra lá, dá aquele likezinho. No final desse episódio, dá o seu comentário lá. Meu, se gostou, legal. Se também não gostou, pode falar também. Nós estamos a ouvidos de todos vocês. Ô, Sérgio, espera aí. E manda outra lá. coisa, já vou começar processando você aqui, que é Thiago Lima, pô. Thiago Silva, pô. Aqui tem lei. Aqui agora hoje é diferente. Hoje a caneta pesa aqui. Ai, olha. Aqui o negócio aqui é com lei. Aqui hoje a caneta louco, pesa. Meu amigo, que manda lá, responsa. tribuneiros. Manda lá a sua sugestão aí, como diz o Tiagão. Entendeu? Fala o que você achou dos nossos programas. Manda uma sugestão também para outros convidados. Nós estamos à disposição. Legal. A gente se responsabiliza em correr atrás dos contatos, assessoria de imprensa, para trazer o que você quiser aqui. Porque aqui o nosso podcast, o Tribuna Cast, foi feito para você, para nossa audiência. Vamos interagir, galera. Vamos interagir. Então Sérgio, temos lei hoje. Hoje temos lei. Caneta pesada. Pra caramba, cara. O negócio aqui Eu comecei a ler aqui e falei, meu Deus. Nós estamos aqui hoje com muito prazer mesmo, porque faz parte do jornal A Tribuna, né? É o nosso grande colunista, que sempre está aí atualizando as informações e levando para os nossos leitores, nossos internautas, né, a máxima informação. Nós estamos aqui com o doutor Ricardo Arcoverde Credier. Doutor, um prazer imenso tê-lo aqui nos estúdios do Tribuna Cast. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, alegria de estar aqui na tribuna com vocês. É muito minha, viu? Seja bem-vindo, meu amigo. Doutor, além de juiz, desembargador. Olha isso, cara. Poeta, né? Poeta, porque está lançando um livro aí de crônicas, né? Conta pra gente, doutor, como é que é esse livro? Como é que vai ser esse livro? No início, já digo para vocês, eu não sou poeta. Eu escrevo prosa. Boa. Ótimo. Então, as crônicas... O senhor é um proseador. Sim. E gosto disso muito. E a oportunidade que você me deu, convidando para que eu apresentasse esses artigos para o jornal Tribuna, foi uma coisa muito grata para mim. Poxa, é uma honra. Inclusive, durante a pandemia, no começo da pandemia, talvez um mês ou dois antes. Né? Então, isso me foi muito gratificante, viu? Foi um tempo, de repente, de mudar a minha escrita. Né? Sim. Eu escrevia só termos jurídicos, o famoso juridiquês. Correto. Né? E, de repente, eu comecei a prosear, a escrever coisas não técnicas. Foi muito agradável. E o senhor veio fincar aqui mesmo, em Campos do Jordão, aí decidir morar justamente na pandemia. Foi quando a gente conversou aí nos nossos cafés com os advogados, com o doutor Ivan. Exatamente. Né? E aí veio de São Paulo, porque vinha para cá em casa de veraneio. Aqui vinha esporadicamente e resolveu vir morar em Campos. Exato. Quando foi no dia 3 de março de 2020, eu vim passar aqui 5 dias. E, de repente, no prédio onde eu morava, no prédio onde eu tenho escritório, ou tinha, né? Sim. Os funcionários começaram a apresentar diagnóstico de Covid-19. Sim. Então, como a minha mulher tinha vindo aqui para Campos do Jordão, certo,
nós decidimos, diante daquela situação, ficarmos aqui, não sair mais. E realmente eu acho que foi uma providência muito boa para nós. Imagino. Nós também convencemos a filha, os netos, o genro, a saírem para o interior, ficarem morando no interior. E isso eu acho que foi excelente para eles. Eu mudei de vida, eles também. Isso que eu ia te perguntar, qualidade de vida, né, doutor? Sair de São Paulo, da capital, e vir para cá. E esse número, a gente volta a falar novamente aí, que realmente na pandemia, ô Sérgio, veio muita gente realmente se fez residência em Campos do Jordão, tá? Com certeza. Com certeza. Primeiramente, né, esse clima maravilhoso, essa cidade, esse visagismo que a cidade tem, essa paisagem que a cidade tem. E hoje, né, o senhor já morando, residente na cidade, né, o que o senhor pode nos dizer para complementar sobre a cidade? Eu já havia morado aqui em 1973, 1974. O senhor foi juiz aqui na cidade? Quando judiquei aqui. 73? 73 e um pedaço de 74. Certo. Né, nos 2 anos, eu acho que não chegou exatamente a um ano. Né, porque a gente está numa comarca boa, parece que é empurrado pelos pretendentes, né, a juiz de Campos também. Sim. Então, eu muito cedo fui promovido para Taubaté. Certo. Mas como eu tinha tomado água da fonte Simão aqui, correto. eu comecei a gostar de Campos, e bastante. E fui morar em Taubaté, mas todo fim de semana estava aqui, financiei, que eu não tinha dinheiro tanto, mas uma casa aqui na Rua Pereira Barreto, né? E comecei a vir sistematicamente. Dava uma folguinha de tempo, eu estava aqui. E eu tinha feito boas amizades, viu? E parece brincadeira, mas houve uma espécie de pertencimento meu com relação a essa cidade. Eu me sentia assim como tivesse em casa. Foi muito bom. Continua sendo até hoje. Sim. Né? Que eu não perdi contato. Né? Infelizmente, perdi contato só com aqueles que se foram. Se partiram, né? O tempo é implacável. Mas, além da saudade que eu sinto deles, eu continuo gostando aqui de Campos do Jordão. E como é que era naquela época, doutor, em 73, ser juiz de Campos do Jordão? Como é que era o clima? E o senhor falou de tantos amigos, né? Alguns que, felizmente, se foram. O senhor era amigo, inclusive, do Frei Horácio Girardi. Conta pra gente aí como é que era essa relação. O Frei Orestes, ele era, de certo modo, conhecido por mim, de ouvir falar, de ler nos jornais. Não é? E quando eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito, a passeata de calouros, ela foi feita para obtenção de recursos para a obra dele. A coleta que foi feita na passeata. Então, eu estava no pátio da faculdade e, de repente, eu conheci pessoalmente o Frei Orestes, que foi a São Paulo receber do Grêmio acadêmico, do centro acadêmico, se dizia na época, aquele dinheiro todo recebido na passeata. Eu conheci assim o Frei, sem supor que daí a exatos 10 anos
nós estaríamos aqui, na sala de audiência desse Fórum de Campos do Jordão, conversando a respeito da obra dele, dos menores que ele cuidava, dos meios com que ele garantia a continuidade do trabalho dele. Olha isso. Né? E é uma coisa que me tocou. No dia seguinte, a convite dele, eu fui até a SEA, conheci as instalações. Naquele tempo, inclusive, as crianças vinham tomar café da manhã, almoçavam e tomavam lanche da tarde. Refeições que muitos não conseguiam. Não tinham Não em tinham casa. naquela época, principalmente, Não tinham, né? E ensino profissionalizante naquela época, marcenaria, gráfica. Naquele tempo ainda tinha Sim. gráfica, né? As impressoras ainda não tinham surgido, não é mesmo? E tinha também uma coisa que o Frei criou para essa cidade, malharia. Né? Ele fez com que a cidade recebesse esse, vamos falar assim, esse insumo. O comércio aqui, de repente, floresceu com as malharias. E numa cidade fria, eu acho que nada melhor. Então, você casou. Então, a diferença aí foi a questão técnica, né? O pessoal ter conhecimento técnico, poder fazer uma malharia, fazer uma parte de gráfica, né? Realmente, parte de ensino da Daí SEA, para realmente. frente, muita gente passou a subsistir da malharia, desse trabalho de tecelagem, E era de na venda. SEA mesmo? Esse trabalho era Ainda desenvolvido hoje, na SEA? hoje temos malharias aí já conhecidas. Sim, bem famosas. Não, Né? não falo nem no Brasil, no mundo. Né? Então, o Frei tinha uns insights, umas intuições extraordinárias. Né? Eu, inclusive, na manutenção da obra dele, que ele tinha que deixar esse legado, ele se preocupava todo santo dia com a continuidade do que ele tinha começado. Então, ele criou uma ordem religiosa, especificamente, uma ordem religiosa de moças, não é mesmo? A congregação de Nossa Senhora de Fátima, que a irmã Lúcia Zanin, ela traz como o Frei gostaria que fosse, né? E a vinda dele para cá, na esteira do que o padre Vita também havia feito aqui nessa cidade, foi providencial. Viu? Ele, então, tinha um papel fundamental aqui de formar caráter, né, das crianças, né, personalidade. Muitos, até hoje a gente escuta, muitos passaram, né, pela SEA justamente nesse meio de qualificação, né? Então ele formou muita gente. Né? Muita gente aqui foi escolarizada, aprendeu uma profissão, não é mesmo? E deve ao Frei essa força, né? Sim. Não é todo mundo. Não é, imagino. E o Frei, para quem conheceu, ele tinha aquela deficiência física, coitado. Ele era uma pessoa que nasceu deformada, não é? Fisicamente. E, sei lá, a alegria dele, a finalidade da vida dele era essa obra. Né? Era cuidar de pessoas. Né? Auxiliar as crianças, particularmente. Né? Sim. E ele conseguiu reunir um grupo em torno dele
de gente excelente, sabe? Gente que lutou pela obra, gente que contribuiu para a obra. O senhor lembra dessas pessoas? O senhor pode falar alguns nomes aí para... Lembro, Sim. lembro. Não é Quem eram mesmo? essas pessoas que ajudavam aí o Frei Orestes nessa grande missão? Principalmente, eu lembro do Dr. Tufik Farah Nassif, um empresário de São Paulo. Ele foi dono daquela loja de enxovais e guarnições de cama, mesa e banho. A loja chamava A Triunfal. Ah, triunfal. Foi famosa, né? E ele ajudou muito o Frei, não é mesmo? E teve também, parece que a colônia árabe, ela se uniu para ajudar o Frei. Em torno dessa ação social. Bacana, né? Aqui na cidade não era só a contribuição assim Financeira do negócio. de dinheiro, Mas sim pessoal também, presencial. de repente havia o seu José do Nevada, seu José Gonçalves, que, dependendo de saber se tinha algum menor dando trabalho, que não se conseguia ajustar, ele pegava o menino, punha no estabelecimento comercial dele, o primeiro restaurante dessa cidade, não é mesmo? E muitos meninos eu vi o garoto dentro do balcão, trabalhando, viu? Aprendendo boas lições, não só de comércio, de lavar prato, nada, mas... De caráter. Sim, o seu José, ele tinha essa qualidade. Ele punha o menino em brios. Então, teve até um caso aqui emblemático do menino chamado Lobinho, era o apelido dele, né? E o menino, com o tempo, deu certo. Eu não sei o que é feito desse menino hoje, mas... Mas na época deu certo. Mas são coisas assim que a gente não esquece, né? A gente vai guardando, né? Nós tínhamos que ter mais Frei Orestes de rádio, né, atualmente, né? Meu Deus, e parece, Sérgio, que ele se tornou insubstituível, é uma pena. E o senhor aqui, enquanto juiz, como é que era a relação com a cidade, né? Sempre tem uma curiosidade, a gente estava conversando fora do ar, a respeito aqui do... Naquela época tinha crimes, doutor? O senhor chegou a condenar alguém aqui nessa cidade? Qual foi o maior crime que o senhor olhou e falou, meu Deus, esse aqui não... Esse eu vou... A mão é pesada aqui. Esse eu vou pesar aqui, quer ver? Eu posso contar para vocês que eu vim de comarcas da periferia de São Paulo. Sim. Como juiz substituto. A primeira comarca em que eu trabalhei, Santa Isabel, ela só não é grande São Paulo, ou não é mesmo? Pela proximidade, não é mesmo? Então, foram comarcas em que havia, sim, muita criminalidade, infelizmente, não é mesmo? Certo. O tribunal do júri estava sempre acionado, não é mesmo? Crimes até de certa gravidade. Quais eram, na época, os crimes da época? Um que mais chamou a atenção do senhor, um exemplo? A vida inteira, e é o crime básico, fundamental, é o crime de furto, né? Certo. Roubo já fica mais um pouquinho complicado, porque ele já tem, assim, um condimento a mais, né? Que é a violência. Né? Correto. Então, o latrocínio acontecia nessas cidades no entorno de São Paulo. Eu fui nomeado, logo que aprovado no concurso, para a circunscrição de Osasco, na capital. E
essa circunscrição compreendia as comarcas de Barueri, Franco da Rocha, Itapecerica da Serra e Cotia. Como dizia, só quebrada. Né? Como diz. Não que não houvesse pessoas excelentes, boas e tudo, mas a criminalidade Era alta. sempre foi alta nessa região, né? Na Grande São Paulo. Cheguei aqui em Campos do Jordão, eu me senti premiado pela vida. Alguma entidade, né? Vai para Campos do Jordão. Aqui. Me pôs aqui. Então, a criminalidade era mínima, certo? Vamos falar de furto, que é o básico, né? E aqui tinha furto de quase que famélico, furto de casas de turistas que deixavam para vir só no fim de semana, aparecer aqui pouco. Então, quem entrava nessas casas furtava cobertor, furtava panela, furtava algum bem guardado na prateleira da despensa ou da cozinha. Então, nós não podemos dizer que tivesse uma criminalidade aqui, não. Ou seja, nessa época não conseguia nem levar a televisão, porque a casa teve de tubo, não dava nem pra, o cara conseguia nem levar a televisão. Não, as pessoas levavam mesmo coisas assim... Carregáveis, assim. Para subsistência Utensílios, né? e para o conforto delas. Né? Além do cobertor, por conta do frio, que naquela época era tremendo também. Eu até ficava pensando que havia até uma razão justificada para levar um cobertor aqui em Campos do Jordão. Cara, né? Pô, o cara levou aquecedor, pô. Eu ia falar isso para o senhor. Talvez aí, obviamente, não deixava naquela época de ser crime, mas tinha um propósito, né? Um frio violento. E eu acho que, sem justificar, claro. E nessas condições, a comarca era excelente, sabe? Não tinha uma criminalidade. O tribunal do júri aqui nunca funcionou no meu tempo. Eu não fiz um julgamento de júri, sabe? Só tinha uma dúvida. O julgamento com o júri, ele tem um peso maior na condenação ali? Quando você aciona o júri? Não, peso exatamente não seria bem o caso. Certo. Eu acho que você me pergunta se as condenações do júri seriam mais assim fortes, né? Na minha visão. Mas não. O crime de homicídio ou a tentativa que são levados a júri, ele já por si, ele é muito grave. Já é prezado, né? Tirar a vida de uma pessoa é um negócio sério, não é mesmo? Então, a lei penal, o processo penal criou a instituição do júri, né? Os promotores dizem que é o tribunal do coração. Eu acho que eles não têm coração. Acho que não tem. Não tem. Coração é o que menos tem. Mas, na verdade, as pessoas leigas acabam até fazendo julgamentos mas muito aqui corretos. em Campos do Jordão, o senhor estava me falando aí de um motorista aí que teve uma situação aí. O senhor pode contar aí pra gente o que aconteceu aí na sua época enquanto juiz aqui? Sim, eu não vou citar nomes, claro. obviamente, mas uma pessoa que eu conheci aqui, que no cafezinho lá do Capivari, aliás, no restaurante Nevada, de novo, ele tomava o cafezinho e batia papo, uma pessoa muito agradável, muito interessante, né? E ele guiava muito mal. Andou batendo muito carro aí, atropelando. Acho que é atualizado isso aí. Acho que é atualizado ainda. Então, ele teve uma primeira condenação por
lesões corporais. Mas ele não chegou a bater no portão da OAB, não, né, doutor? Naquela época. Não. Não, porque a gente tem aqui, só interromper. Pode O senhor me lembrou, né? Nós estamos aqui, já que nós estamos falando de lei, e estamos falando aqui, né? Teve um Teve cara. um amigo nosso É. que virou amicíssimo da OAB lá, do corpo da OAB, porque ele conseguiu uma proeza lá, cara perdeu conseguiu- o controle. Entrou no portão, Nossa, o cara entrou, derrubou a cerca da quase OAB. entrou na OAB. Nossa, o cara contou assim pra mim depois. Eu falei, puta, fui embora lá. Fui embora me achando um criminoso do lugar. Né? Mas pode continuar, doutor. Ele entrou com o carro no pátio ali, no entorno Digamos da que- casa. O cara perdeu o controle ali, mas ele bateu no alambrado, só que derrubou um alambrado só. Né? E depois, então não foi nada. E foi pouca coisa. Foi pouca coisa. Mas nesse caso aí, ele virou réu? Se ele tivesse entrado na casa do advogado propriamente dita, Aí seria Aí, complicado. acho que mesmo? nós- mas voltando ao nosso caso, Caso grave, né, na época. olha, Porque não tinha... ele foi primeiramente condenado por lesões corporais de natureza leve, certo? Briga de rua. No caso. Na certa, ele talvez tenha encostado o carro em alguém e E houve a denúncia, né? causou alguma pequena Escoriação, alguma ou coisa. hematoma, por Hematoma, exemplo, alguma coisa mínima, tá? Mas foi condenado, obteve sursi, a suspensão condicional da pena, tá? E se livrou. Todavia, parece que o automóvel para ele era uma coisa assim meio ininteligível, né? E ele nessa avenida aqui Ele precisa de um Tesla na vida dele. no pedaço que chama hoje Frei Orestes Girardi, ele acabou também relando o carro. Não sei até que ponto o pedestre também Não viu o carro? não foi incauto, né? Certo. Sim, sim. Mas Ou se atirou, né, pro carro, né? Se atirou em cima do carro. também não. Eu não me lembro. Mas Tinha faixa de pedestre, pelo menos nessa época? Já existia, será? eu nem Não, acredito. não existia, acho que não existia, eu acho, não, Sérgio. O que eu me lembro do processo, porque é tanta coisa que a gente Sim. não vai gravar caso por caso, mas que esse nosso contemporâneo aqui, né, ele acabou relando o carro numa pessoa, causando talvez algum arranhão, hematoma também, mínimo, né? E não é que foi novamente. Os caras acho que estavam querendo isso aqui, ó. Será que. Não, Não chegava nem a ser esse Não, ponto. ele foi indiciado em inquérito, a autoridade policial parece que fez tudo direitinho, não é mesmo? É uma pessoa até muito querida aqui na cidade. Conhecido, né? Não é mesmo? E eu fiquei penalizado porque ele trouxe 2 testemunhas de defesa e as testemunhas falaram tudo que não deviam falar. O que, por exemplo? Deixaram o nosso pobre motorista numa situação de... Nossa, Eu acho que ninguém poderia absolver olha que sacanagem. O motorista. Testemunha, Sérgio. Olha isso, cara. Não é Não mesmo? tem coração, né, doutor? Pois bem, eu tive que condená-lo, né? Lamentavelmente, sabe, a contragosto. E aí, o rapaz Querido, conhecido. conhecido, de boa família e bem posto socialmente, economicamente. Ele tinha um carro de luxo na época, não é mesmo? E um Dodge Dart, daqueles grandões. E aí,
Vocês desculpem, eu não sou elitista, não. Mas, de repente, pegar aquele moço e jogar na carceragem aqui da delegacia de polícia seria um crime maior do que um arranhão feito com um carro num pedestre. E para onde ele foi? E, então, como havia, naquele ano, se instalado aqui uma companhia de polícia militar comandada por um capitão Nilo. O capitão Nilo também ficou penalizado com aquilo e então pôs à disposição as dependências Batalhão, no caso? havia Uma salinha ali. não era um quartel, mas era uma companhia da Polícia Militar. E pôs à disposição, ouvido o promotor, concordou também, então nós pusemos o desventuroso motorista na companhia da Polícia Militar, numa situação realmente privilegiada, né? Tanto que muita gente aqui da cidade, até amigos, vieram me cobrar, mas como? Eu disse, tá bom. Então, se acontecer com você, eu vou pôr você na carceragem, lá da delegacia de polícia. É fato. Né? Mas isso daí, por exemplo, é um nada. Perto de uma comarca de grande São Paulo, de periferia. Que cidade tranquila, hein, doutor? Não, isso eu estou falando de 55, quase 60 anos atrás. Sim, sim. Não é mesmo? Quase não tinha crimes, né? Quase não tinha. Agora, se for colocar, puxando para a atualidade nossa, hoje, mudou demais, Sérgio. Ah, com certeza. Com certeza. Doutor, Com o próprio desenvolvimento. o próprio também, desenvolvimento da cidade, a gente pode ver que realmente... Mesmo assim, eu também vim de uma cidade que tinha questão principalmente de entrar na casa das pessoas, roubo, tudo mais, mas aqui em Campos, o que eu mais vejo, assim, é, por exemplo, sei lá, foi pego com droga que eu vejo muito, muito alto esse índice, né? Vejo pessoas muitas pessoas sendo presas por isso, mas assim, não por um assalto, por alguma coisa ainda. muito... Não. A droga, infelizmente, ela está campeando em Qualquer segmento, lugar, acho que qualquer lugar. E mais, ela faz com que o utilitário desses venenos aí, de repente, ele cometa certos ilícitos aí, inclusive os furtinhos, para poder prover o próprio vício, né? Teve uma época que a cidade... É uma pena. Mas naquele tempo não se falava nisso. Maconha era uma coisa desconhecida aqui em Campo do Jordão, certo? Podia até haver, mas... Mas era muito restrito para a época, né? Era bem... Não caía no trabalho do fórum. Eu acredito também da polícia. E, doutor, e aquela história lá do Chiquito? Chiquito, é isso? Chiquito. É isso mesmo que aconteceu? Olha, o senhor estava me falando fora do ar aqui, eu não acreditei. Que história é essa? Ele se chamava Francisco Machado. E ele era ele talvez ele tivesse vindo aqui do sul de Minas, que é limitado com Campos do Jordão, uma divisa quase que de fazenda. E o Chiquito, coitado, ele não teve oportunidade de estudo. Ele, no entanto, era muito inteligente. Ele veio com essa horda de gente que sai do sul de Minas e vem aqui para Campos pensando que é uma cidade que vai prover habitação, alimento. A terra prometida. O Éden, né? Mas, infelizmente, a pessoa cai aqui numa realidade dura. Dura, verdade mesmo. De repente, ter que
se favelar, vamos falar, tem essas comunidades. Hoje, esse lado aqui de Abernéssia, daqui para o Palácio, é uma comunidade enorme, gente. É outra cidade aqui dentro. E lá a gente vê um distanciamento social absurdo. Naquele tempo já estava começando. Já tinha mesmo, naquele tempo, lá, década de 70, estava se tinha. formando? O bairro do Britador, por exemplo, em cima da pedreira que funcionava, onde faziam extração de pedra. O bairro o Morro do Sírio, por exemplo. O Estado de São Paulo ajuizou uma ação de reintegração de posse contra os moradores, aquela gente favelada. O terreno era, ou talvez seja ainda, próprio estadual, bem público, tá? Mas entraram com uma ação de reintegração de posse que os meus antecessores juízes, eu e os meus sucessores, ninguém queria Entrar naquela... decretar nada ali, determinar nada. Até por uma questão humanitária, né? Humanitária. Inclusive o advogado do Estado que vinha a Campos do Jordão atuar, que trabalhava também em Taubaté, ele uma vez falou comigo: doutor, por favor, vamos tirar aquela gente de lá. Eu disse: tiro, mas você dá um jeito de o Estado de São Paulo arrumar casa para toda aquela gente. Boa, muito. Que eu não vou decretar uma reintegração de posse para pôr esse pessoal no frio e na chuva. Não vou. E assim eu saí daqui sem ter determinado absolutamente nada, na sequência do que colegas já vinham fazendo e que depois da minha saída fizeram também. Sim. Mas, então, vamos voltar para o Chiquito. Vamos voltar. Boa, vamos falar de Chiquito. Que Deus o guarde, que Deus o guarde Vamos no voltar. céu, né? Chiquito. É uma Você história conheceu? muito bacana. Viu? Você Uma história conheceu muito ele? bacana. Chiquito era fora de série. Era um sujeito altamente simpático, altamente inteligente. Viu? Ele chegou aqui na cidade, já financiou um carro, foi ser motorista de praça, viu? Começou a transportar corretores de imóveis para compradores, para conhecerem imóveis à venda, né? Com o tempo, ele aprendeu também a fazer corretagem. Cresceu como corretor de imóveis. Tinha o escritório dele em Capivari, no melhor ponto, onde hoje é calçadão ali, né? Perto daquelas chocolaterias que tem hoje lá, não é mesmo? Mas o Chiquito, coitado, ele sofria, ele tinha muito ele se conhecia e ele não tinha vergonha de dizer, por exemplo, dentro desse autoconhecimento dele, que ele morria de vergonha de não saber ler e escrever. E a escolaridade dele foi tão ruim que nem mesmo ele tinha condições de fazer um curso supletivo. Ele, apesar do dinheiro que ele ganhou, dele ter casa própria, carro, família, filho, tudo belezinha, né? Inclusive imóveis aqui na zona rural, né? Ele tinha essa vergonha, esse pesar. Então, ele era muito vivo, muito esperto, ele resolveu driblar essa situação, criando ele
calculou que ele pudesse chegar nessa posição meio teatralmente. Olha isso. Olha isso, cara. Então, o Chiquito fazia o seguinte, ele se vestia principescamente, sabe? Gravata, terno, não é mesmo? Óculos, não é mesmo? Tinha uma pasta de couro finíssima. Finíssima pelo jeito. Sapatos da mesma cor Impecável. da pasta, viu? E a 1 hora, um pouquinho antes da 1 hora, ele sabia que o promotor e o juiz Que era o senhor. tomavam café, um cafezinho, né? Que era servido lá embaixo a gente brincava, dizia que era a lanchonete do fórum, né? Mas não era. A gente realmente tomava lanche, mas tomava o nosso cafezinho lá, que a dona Lídia fazia. E o Chiquito pontualmente chegava, ia tomar. Seu cafezinho. No artigo que eu escrevi, eu dizia que ele era freguês da Rubiácea judicialis. Então, foi comigo, eu saí daqui, o juiz que veio para cá, o José Barreto Siqueira e Silva, ele continuou recebendo o Chiquito, tomando café. Os causos que o Chiquito contava Na época. eram fora de série. Aqueles causos de peão, de boiadeiro, né? E todo mundo adorava o Chiquito. Mas o Barreto, como nós o conhecemos, ele não soube que, numa determinada época, o Chiquito conseguiu em Minas Gerais uma fotocópia da carteira de um advogado que era homônimo dele. Também se chamava Francisco Machado, o advogado de Minas Gerais. Sim. E o Chiquito, não no fórum, não com advogados, mas aqui A sociedade. na rua, aqui, ele mostrava a carteira, dizia, ó, eu sou advogado. Uma zico, cara, velho. Agora é a segunda parte da história. Mas nunca divulgou. Eu chego lá, você está apressando um pouco. Mas então, o que acontecia? Ele, com essa postura, ele causou um pouco de despeito num outro corretor que talvez tivesse uma dorzinha de cotovelo, Uma ciumeira, hein? uma ciumeira do sucesso Um dele. grande sucesso do Chiquito. O zóio de Lula. Ainda que não tivesse sido uma maravilha, mas para ele, na posição Sim. em que ele veio para cá, ele realmente ficou rico. E não é que o outro corretor, prega uma representação na OAB, que na época era lá em Taubaté, contra o Chiquito. E, bom, disse que ele estava exercendo indevidamente, ilegalmente, a profissão de advogado. Eu acho que ele conhecia o Chiquito a ponto de saber que o Chiquito funcionalmente não ia advogar nunca. Ele não sabia escrever, coitado. As pessoas aqui bizarras da cidade diziam que dentro da pasta, daquela pasta linda, o Chiquito só levava jornal de letra grande. Olha, E rapaz. muita fotografia, né? Coitado. Mas
O presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Taubaté, teve que intimar o Chiquito e dizer para ele, escuta, mas espera aí. Como que você... Não, vem prestar uma informação. Nada de Ser intimado. processá-lo, intimação, citação, nada disso. E não é que eu estou lá trabalhando em Taubaté, sossegado, e entra o Chiquito na minha sala. E, coitado, dava pena de ver o cara suado, tremendo. Eu pensei que ele fosse ter um infarte ali. Apavorado. Apavoradíssimo. Né? E veja como acontecem as coisas. Eu estava na sala da terceira vara, da qual eu era titular, e na segunda vara, no mesmo corredor, estava o presidente da Ordem dos Advogados de Taubaté. E ele soube da história, veio à minha sala, conversou com o Chiquito. O Chiquito mal e mal contou as coisas para ele. Nós até interrompemos uma audiência que havia, e o escrevente de sala escreveu uma carta pelo Chiquito, né? Como se o Chiquito tivesse ditado a carta, mas quem ditou foi o presidente da OAB, não é mesmo? O Chiquito assinou. Daquele jeito dele. Põe jeito nisso. Coitado. Né? E mais uns dias que aquilo foi juntado no processo, o presidente arquivou a representação, dizendo que ele não tinha praticado o ato de advocacia não permitida de modo algum. O fato dele se intitular advogado, apresentar uma xerox na rua, ele não praticou ato privativo de advocacia por nada, né? E estava eu lá, continuando meus trabalhos, aí o presidente da OAB chega na minha sala, né? E fala assim, doutor, o corretor lá de Campo do Jordão e trouxe uma leitoa para mim. E eu disse, eu não vou falar o nome dele, mas espera aí, você já congelou a leitoa? Eu disse, nada. Ela está correndo lá pela OAB, ela está viva. Olha a situação. Muito bom. É genial, né? Genial, figuraça. Aqui. Meu Deus do céu, gente. Foi um dos casos que eu mais me diverti. Aproveitando esse gancho aqui, você que já está nos seguindo, está nos assistindo, você que está gostando do nosso podcast, o TribunaCast, convido você a entrar nas nossas redes sociais, tá? Entra lá no YouTube, assista esse vídeo. No finalzinho, você dá aquele likezinho para nós, se inscreva e compartilhe também, tá? E, Sérgio, nós estamos também aonde mais, Sérgio? Nós estamos no Spotify, nós estamos em todas as plataformas que você encontrar pela frente lá. Vai lá, TribunaCast Oficial, dê a sua sugestão ali, inscreva-se, aumenta a nossa audiência aí, que a gente agradece muito aí. E aproveitando também, mandar um abraço para os nossos patrocinadores. Sim, aqui. Sérgio. Sem eles, a gente também não consegue. Não funciona. Essa bagaça aqui não funciona. Então, Savoy, que nem da avó. Que mais nós temos aí? A Madeireira Prado, né? Inclusive a Madeireira Prado está nos devendo aqui para colocar aqui o pessoal da Madeireira. O DF aqui. Já vou cobrar aí o Prado. Prado, é o seguinte, não esqueci de você não, hein? Aí, Prado, aí. Ó, nós estamos já com qualquer coisa, né? Já mete cobra, caneta. Já cobra aqui ao vivo, no ar aí, viu, Prado? Ó, estamos aí, ó, pensando em você.
Mas, doutor, é muito bacana essa história aí do Chiquito, hein? Olha, Mas memorável, né? Foi o primeiro artigo que o senhor escreveu, se eu não me engano, o primeiro artigo que o senhor escreveu no Jornal A Tribuna? não. Não foi, não? Foi o quarto ou quinto. Quarto ou quinto, né? E eu termino o artigo dizendo que em outro país, onde o acesso à educação existe, o Chiquito teria estudado, teria se formado em direito e teria sido um advogado de muito prestígio, muito qualificado. Sim. Se sem todo esse estudo ele conseguiu fazer essa trajetória, É. né? Essa foi a moral da Essa foi a história. moral da história. E por falar em advogados, o senhor, além de juiz aqui em Campos do Jordão, foi professor da Unital e formou aqui Exato. profissionais aqui Exato. do direito. Aí, conta pra gente. Aqui eu tive muitos alunos, aqui de Campos, numa época em que a estrada nova não estava pronta. Eles desciam numa Kombi sujeita a trancos e barrancos na expressão literal das palavras, certo? A tal da Kombi, eles tinham pá, enxada, cabo para puxar, para rebocar, Cabo de aço. não é mesmo? Todos os adereços. E não era incomum eles chegarem na aula, lá em Taubaté, bem atrasados e sujos de lama, certo? Alguns já tinham até uma certa técnica em ir ao banheiro. Talvez até a gente trouxesse muda de roupa para trocar. Imagina, né, a situação. Não é mesmo? Mas foi um povo heróico, viu? E conta aí, quem foram assim os alunos que o senhor lembra aí na época? Olha, você lembrou o José Paulo Lopes? Grande né? José Paulo, grande. Que eu já saudoso, já o conhecia daqui. maravilhoso, Muito, né? maravilhoso. E ele trabalhava como despachante no escritório do Dr. Moacir Padovan. Antes de montar a GEDEL, né? Antes de criar a GEDEL. Antes de criar a GEDEL, antes de se tornar aluno da Universidade de Taubaté, além dele, o doutor professor Aracaki Mazakazu, né, que foi o diretor do Palácio aqui de Campos, né, e foi realmente o braço direito do Dr. Fausto Bueno de Camargo, que eu acho que foi, depois do Adhemar de Barros, o Dr. Fausto foi o mais empolgado com o Palácio, né? É verdade que depois ainda tivemos mais gente, né? Raubas Martins, por exemplo, né? Mas esses não foram meus alunos, realmente. O José Paulo, o Aracaki Mazakazu, Silvio Pereira Moisés, que era vereador aqui na cidade, não é? O Paulo Mucay, que é corretor lá em Capivari, normalmente aos sábados eu tomo café com ele lá, ainda hoje, né? E teve mais gente. O Edmundo, o senhor Edmundo também teve alguma participação na parte de estudo do senhor ou não? Desculpa. O senhor Edmundo também? O Edmundo também Edmundo foi também aluno. foi aluno, né? Foi Só comentou. aluno. Olha que Desculpe, bacana. Edmundo. Edmundo Rocha. Edmundo Rocha lançou um livro maravilhoso aí, esteve aqui conosco aqui, foi fantástico, o pessoal adorou assistir. Eu assisti, gostei muito Bacana. também. E esse livro do Edmundo também é muito interessante. Ele, se fosse musicado, eu acho que tocava fado.
Olha isso. Grande homenagem. Muito interessante. Que viu? bacana, todos esses, então, olha, os nossos advogados aqui foram seus alunos. Não, com o tempo, nós tivemos gente advogando aqui, não é? Que não foram meus alunos, mas começaram a advocacia quando eu estava saindo daqui. Tinha o José Tomás da Silva, coitado, faleceu, não é mesmo? Tinha mais É difícil lembrar de todo mundo, né? Principalmente para quem lecionou muito tempo. Mas aí já é um time bom aí, viu? Né? Não, mas De teve. grandes. Por exemplo, foi meu aluno também daqui, o Antônio Fernando de Marco, que tem aquela loja de decoratinha, coitado, ele também faleceu. Aquela loja Anabela de decorações aqui, certo? Anabela. E a falecida esposa também do arquiteto, foi sócio do Fauzi Paulo, o doutor Riccieri. Cá para nós, doutor, eram bons alunos? Sim. É mesmo? Apesar dessa, vamos falar assim, barra de sair de Campos, descer no fim da tarde e ficar até meia-noite em Taubaté, né, sem saber se volta. Era complicado. Era bem difícil para a época, né? Muito. Por isso que se formaram aí grandes profissionais, né? Sim. Pela luta. Pela garra ali. Pela garra. E eu ficava feliz quando eu dava aula de prática processual civil no sábado. E esse povo todo de Campos do Jordão, eu não sei se eles dormiam lá, mas eles estavam assistindo a aula. Nossa Senhora, uma coisa... Olha, eu ficava encantado com isso. E nós tivemos ainda... Eu sinceramente, para mim, hoje, na minha memória, é difícil lembrar um por um, tá? Me desculpem. Imagina. Fica E hoje, doutor? Eu não trouxe a relação. Mas Doutor. eu garanto que tinha uns 20 para 25. E hoje, doutor, na atualidade, vamos falar de... as faculdades de Direito, elas estão formando, na sua opinião, profissionais, bons profissionais, como era antigamente, na sua avaliação? Eu tenho uma ideia muito antiga a respeito de quem faz a faculdade é o aluno. E a faculdade, ela pode ajudar, sim, o aluno em termos. Mas se o aluno for estudioso, for um aluno qualificado, em qualquer faculdade ele vai fazer jus ao diploma que receberá no fim do curso. Né? Sim. Eu acho que depende bastante da pessoa. Entendi. Né? A pessoa gostar, principalmente, aquilo que se gosta, sabe? E nós estamos falando também, ainda, mais atual que isso não existe. Inclusive, na nossa próxima edição do jornal, tem um artigo seu, que é justamente a respeito do fatídico 8 de janeiro, e é uma análise muito pertinente aí, que nós teremos. Na sua visão aí, o que o senhor achou aí dessa... Que coisa triste. Não sei o que pode dizer, porque, na verdade, estão tentando montar peças e peças dizendo que aquilo foi atos terroristas, né? Foi mesmo? São terroristas? A princípio, eu acho que foi uma façanha assim, desorganizada. Porque na lei, porque se a gente for ao pé da lei, o terrorismo ele é praticado quando há discriminação de raças, né, etnias, né? Aquele ato que ocorreu. E para mim, na minha visão, eu acho que quando você fala em terrorismo,
Você pensa, eu penso já em morte. Aqui, Entendeu? Eu já penso, né, numa coisa que você... mas foi um terror. Sim, foi de Se alguma for, forma. de certa forma, se De não certa está forma foi. no, digamos, no juridiquês, Sim. né? De certa forma, foi um ato que causou terror, né? Nós estamos falando de Indignação, próprios públicos, vários. nós estamos falando, né? Mas foi, na visão do senhor, enquanto juiz, assim, foi um ato terrorista ali, de terrorismo? O problema é o seguinte, Sérgio. O crime, qualquer que seja, ele tem que ser definido na lei penal. Correto. E tem que ter a pena correspondente a ele também declarada no artigo de lei. Certo? O crime de terrorismo, na legislação penal vigente, atual, ele não passa de ato, como vocês disseram, que implica em menosprezo a etnias, a questão de gênero, não é mesmo? Mas realmente o terrorismo é muito mais amplo que isso. Na gestão Bolsonaro, houve uma tentativa de se mudar essa lei, ampliá-la. Ela ficaria com um espectro, uma abrangência muito maior. E iria além desses danos Patrimoniais? étnicos. Ah, sim. Não é Étnicos, meio discriminatórios, né? Eu tenho, Raças. parece que a nossa lei, mal feita, que está vigente, ela não pensou no problema da democracia, no problema da liberdade. Mas vai além da liberdade. Para definir De fato, o crime, crime como, né? não é mesmo? Crime de terrorismo. Então, essa lei gestada no tempo bolsonarista, ela não vingou, ela não foi aprovada, nem depois sancionada. E o que aconteceu? Deixou de englobar muito do que aconteceu. Sim. Certo? Por quê? Eu acredito que o receio que não deixaram a lei passar na gestão do Bolsonaro, já que ele vinha de uma forma assim muito incisiva, Muito acirrado, uma briga, né? num autoritarismo assim cada vez maior, o pessoal do Congresso, acredito que ficou com um receio de realmente ele se aproveitar da amplitude do espectro da lei para começar a perseguir Algumas gregos e troianos. troianos. É porque o que eu vejo Então, hoje... só mais um instantinho para eu terminar. No fim das contas, vai dar problema isso. Qualquer lado. Mas há também outros dispositivos legais, crime de dano, por exemplo, em que esse pessoal pode ser enquadrado. Como no dia mesmo, acho que foram muitas pessoas presas. E o que eu vejo hoje acontecendo na mídia? A mídia está associando a algumas pessoas o fato do terror cometido naquele local, né, com o terrorismo. Então, tipo assim, meio que a pessoa entendendo como que o terror visto, você depredar as coisas, quebrar e fizer o que fizeram ali com um ato terrorista. Bom, que nem eu passei na minha visão. Desculpa, sou leigo, gente, me falar qualquer coisa, mas para mim um ato terrorista é se chegasse alguém ali, sei lá, explodisse tudo e morresse muita gente. Mas teve um caso aí de uma bomba, né? Que
Mas colocaram não, no caminhão uma sim, bomba sim. caseira e tal. Não, mas Também a acho que questão nem é, assim nem seria chegou nem- caracterizado como Não, terrorismo. até eu acho que até aí, se tivesse acontecido uma explosão e pessoas tivessem perdido suas vidas ali, da minha forma, da minha visão, eu considero ali um ato terrorista. Tá? Agora, o que foi aqui aconteceu ali, Sérgio, realmente. É uma baderna, É uma né? baderna, entendeu? Isso não pode acontecer independente de Nossa, direito. Isso não pode. Pegando ter essa esse visão. gancho, doutor, nossa democracia, nossa recém-democracia, ela está manchada? Olha, apesar de tudo que tem acontecido, de todos os ataques que ela tem sofrido na gestão anterior recente, ela está superando e está vivendo, tendo vida. Ela está sendo preservada. A democracia brasileira, eu tenho, no meu modo de entender, ela está sendo vitoriosa nesse momento. Foi tão difícil, né? Acredito ainda que a democracia brasileira ela está, sim, em razão do Supremo Tribunal Federal. É o que está sustentando isso, doutor? Mais especificamente, do destemido ministro Alexandre de Moraes. Mão pesada lá, né? Não que ele seja mão pesada, sabe? O executivo fazendo essas estripulias que a gente viu durante 4 anos. O legislativo completamente inerte, como se nada tivesse ocorrendo. A Procuradoria-Geral da República, uma vergonha nacional. Parece que lá era a sala da prevaricação. Não se tomava posição nenhuma contra o governo, lógico. Certo. Então, sobrou para quem, vamos falar assim, para ser bem objetivos, sobrou para quem? Para o STF. Para o Judiciário. Para o Judiciário. E o Judiciário, por obra da divina providência, tem lá um homem chamado Alexandre de Moraes, destemido, que pôs as coisas no lugar. Está certo que outros ministros, a seu modo, com outras táticas, também ajudaram, mas eu acho que, se é que a gente pode falar em Salvador da Pátria... Olha. É a minha opinião. Sim, sim, lógico. muito opinião bem-vindo. Muito bem vista, lógico, Muito com bem-vindo. certeza. Na verdade, é a opinião mais significativa. O senhor, eu enquanto sei. juiz, enfim, tendo essa análise, eu também acho que o que ocorreu em Brasília foi um ato de baderneiros que, obviamente, sim. todos terão que ser responsabilizados, e aí sim, que se tenha uma mão pesada para responsabilizar a quem realmente De fato. provocou de isso, fato. que busque também os financiadores, porque, pô, os caras ficaram lá 2, 3 meses acampados lá, era Sim, café da sim, manhã, sim. almoço, café da tarde, janta, bebida, Churrasco. churrasco. Alguém bancou aquilo, porra, mas pô, ninguém trabalhava, meu. Espera aí, quanto que está o quilo da picanha? Pô, né? então, agora nós vamos começar a comer picanha no domingo. Mas, doutor, vamos voltar. Então, depois olha, bom esse papo, né? Nós começamos aí com o Chiquito, né? O Chiquito foi rapaz. maravilhoso. Chiquito virou... né? O Chiquito. Mas se ele fosse corretor hoje, meu Deus do céu, hein, cara? Ia vender pra E caramba. a putz, tava... Nossa, ia vender bem, hein? Nossa, mas ia ter que tirar o Cresce, né? Não, ele tinha. E tinha o Cresce? Tinha o Cresce. Olha, Tinha o rapaz. Cresce, Ó, pô. tio, ó, na Ele boca só do- não tinha, infelizmente,
né, a faculdade de... Olha, rapaz. Ele, coitado, ele não tinha as primeiras letras. Ele não teve o curso básico de aprendizado. Pois é. É o Brasil. Mas parece o Brasil Quantos de hoje chiquitos? também, viu? Parece quantos chiquitos Quantos nós chiquitos temos nós aqui temos, ainda, então, né? né? Nós temos que investir na educação. Sempre se fala, né? Eleição é maravilhosa, né? Tem um monte de candidato, sempre fala, né? A bandeira parece uniforme, né? Vamos lutar pela educação. Pela A saúde. educação em primeiro lugar. Não, Saúde. saúde, a segurança, né? Aí é um estelionato eleitoral, né? Porque quando chega lá, não faz absolutamente nada, né, doutor? Doutor, pode falar. Eu vejo, por exemplo, no caso do Chiquito, eu terminei o artigo dizendo que, lamentavelmente, Sim. no nosso país, ele não obteve. Obteria, talvez, em outra pátria, que não aqui. Quem sabe, num regime que lhe propiciasse o estudo, ou que ele não precisasse trabalhar desde cedo, não tivesse ter sido peão lá no sul de Minas, ele pudesse ter prosperado. Sim, sem dúvida. Porque não? Imagina. Não. Como muitos. Mas desculpe interromper. Imagina, doutor, não, é só para a gente voltar à questão do seu livro, que eu estou bastante curioso, né? São crônicas, né? É isso? Olha, São prosas e versos? não tem Vamos verso. lá, o que nós temos nesse livro, doutor? Depois do seu convite, Sim. eu Já tem nome o livro? Tem. Chama-se Campos do Jordão, Memórias e Críticas. E quando será lançado, doutor? O editor hoje me passou um WhatsApp dizendo que na sexta-feira ele já está com o livro em condições de ser feita a última revisão. Sim. Né? Então, eu acredito que para meados de fevereiro esse livro estará impresso, revisto, não é mesmo? E com tudo que lhe concerne. E o senhor recentemente foi nomeado aí como representante, olha que bacana isso, da Academia de Letras de Campos do Jordão. O senhor tem uma cadeira lá, isso? Me elegeram. Olha, Parabéns, cara, parabéns. Eu gostei muito. Para mim, Uma homenagem até. para mim, pessoalmente, me aproximou mais de Campos do Jordão. Eu estou, parece que, mais integrado aqui. Estou vivendo com esse grupo de acadêmicos daqui, que eu estou gostando cada dia. E isso levou o senhor a escrever o livro? Além da questão dos artigos, também o fato de se aproximar mais? Quando eu cheguei mais ou menos na metade dos 80 artigos em que nós estamos, né, eu fiquei pensando, peraí, de repente dá para reunir tudo isso e publicar. E para mim é interessante, porque eu não posso entrar na União Brasileira de Escritores sem ter um livro de literatura publicado. Livro de direito, modestamente, eu escrevi 2 que foram best-sellers e venderam, e um teve 9 edições, o outro 3. Depois eu... Olha isso. parei. Mas, então, isso veio ao encontro da minha vontade, de repente, participar da União Brasileira de Escritores. Né? Sim, sim. Que legal. Eu vou ter muito gosto se conseguir. E conseguirá, com certeza. Conseguirá, doutor. Pode ter certeza disso. Doutor, tribuneiros, olha que papo bacana. Estamos encerrando aqui com chave de ouro, tendo aqui o nosso juiz, desembargador. Não é poeta. Né? Não é poeta. Vai estar lançando ali. Prosador. Prosador. O homem é prosador. Inclusive, é sempre prazer, porque o doutor Ricardo sempre está aqui nos nossos estúdios, na redação da Tribuna, sempre conversando, sempre tomando um café. Com certeza. O doutor Ivan. Com muito gosto. Com muito gosto. Papo bacana, né? Ô, Sérgio,
como vem falando O aprendizado várias vezes. aqui. O aprendizado está sendo magnífico e realmente E é para isso que estamos aqui. Para aprender para sempre. aprender sempre, né, Sérgio? Doutor, Eu me sinto muito honrado com a acolhida que vocês me deram. Que com o bom, senhor. convite. Que bom, senhor. para nós uma Uma honra. honra, imagine. Feliz da vida de poder ter essa conversa com você E também. gostaria que o senhor, assim que lançasse o livro, que voltasse, né? Vamos deixar aí os tribuneiros assim curiosos, né? Para saber o que vem aí. Eu, com exclusividade, já tenho algum esboço aí que me apresentaram, né? Mas também não vou falar agora, porque senão perde a graça. Mas vai ser sensacional. Eu agradeço, inclusive, doutor, as referências, né? E os elogios feitos, né? a nós aí da tribuna. Merecidos, todos eles. Fico lisonjeado. Eu nunca tive o meu nome. Eu tive do Fondelo uma vez, mas muito assim, não quão eu vi lá e fiquei assim, emocionado de tanta reverência, tanta. Eu agradeço muito de coração. Ter o meu nome assim vai ficar para a eternidade, né? Com certeza, eu espero que esse livro tenha muitas edições Terá. vai na e que vida. você apareça sempre ali. Muito obrigado, doutor. Tribuneiros, muito obrigado aí mais uma vez aí por estar conosco, por nos ajudar nessa grande missão. Como eu disse na primeira vez, quando Daniel Zuckerman esteve aqui nos apadrinhando, Sim. né, essa grande nave que é o Tribuna Cast, né, Tiagão? E hoje a gente já recebemos, doutor, inclusive, muitas pessoas maravilhosas, marcantes. E é sempre um aprendizado, assim como o senhor está nos dando, né, essa graça de saber um pouco mais de várias situações. O podcast é feito para isso, é para falar sobre vida, sobre carreira, sobre projeções. E, tribuneiros, um grande abraço, até a próxima. Temos muitas novidades por aí. Um abraço.